Deus, hoje o povo deu recado, pintou o país de verde e amarelo, enquanto a esquerda não resistiu ao vermelho comunista. Um abraço aqui de Fortaleza. Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, já tem 41 assinaturas. Pauta o impeachment deste ministro para que ele seja afastado o quanto antes possível da Suprema Corte do Brasil. E é fundamental que para isso as pessoas possam ser avaliadas nas urnas. Para isso é fundamental que nós tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem. Só existe um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo. Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. Nós estamos aqui hoje para clamar por justiça. Justiça para Débora. Justiça para o Crezão. Justiça para o Lucas Mateus. Justiça para Juliana. Justiça para os ambulantes. Justiça para aqueles que estão presos injustamente. Aqueles que merecem o nosso respeito. E agora, a gente está assistindo um julgamento. A história tenta ser reescrita. A minha casa sendo violada, a imagem da minha família que está na Constituição, que garante a proteção, sendo violada. A minha filha de 14 anos, tendo que ir para a escola e todos os dias ter que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. Todos os dias, quando eu chego e saio, eu tenho que revistar o meu carro. É muita humilhação que nós estamos vivendo. Mas faz parte, a humilhação faz parte do processo. E nós vamos sair mais forte. Temos pátria, família e liberdade. Bora mais uma vez desse lado aqui, para finalizar. Aqui, gente. Peguei na internet, tá, imprensa? Temos pátria, família e liberdade. Esse é o Bolsonaro. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a nossa nação. Vamos continuar lutando, nossos parlamentares, pela anistia ampla, geral e restrita. O grande erro da esquerda é promover uma manifestação no mesmo dia, né? O grito dos excluídos é porque não tem ninguém realmente presente ali, estão todos excluídos, né, da participação popular. A Globo está falando em 9 mil pessoas da esquerda e 85 mil dos bolsonaristas da direita, somando Rio e São Paulo. É uma piada de mau gosto, né? É óbvio que é muito mais gente à direita e menos gente à esquerda. Então é um contraste muito grande, sem falar do evento oficial do 7 de setembro, as moscas, né? Então, uma vez mais, e alguns da extrema imprensa estão tendo que admitir isso, a direita hoje em dia tem o monopólio, a hegemonia das ruas, né? Então, estão todos de parabéns que foram se manifestar pedindo anistia ampla e restrita, impeachment do Alexandre de Moraes. Isso é mais ou menos uma pauta única hoje em dia, né? Porque gira em torno do mesmo tema. O povo brasileiro não decepcionou e fez sua parte, né? Um 7 de setembro histórico, sim. Mesmo com o clima ruim e tudo, foi muita gente nas ruas. Eu achei curioso também que teve uma bandeira enorme americana que demonstra gratidão pelo que está fazendo o governo americano pelo Brasil. Desde Tabata Amaral, com aquela cara de moderada, até o Ricardo Noblat, o militante radical do petismo, né, eles estão tentando tirar a casquinha com isso, dizendo a minha bandeira jamais será vermelha. Mas absolutamente nenhuma alma viva na manifestação da direita está propondo substituir a bandeira brasileira pela americana. Pelo contrário, tem as bandeiras brasileiras aos montes, todo mundo de verde e amarelo, e agradecendo com a bandeira americana o esforço que os Estados Unidos têm feito para libertar o Brasil. Isso não se confunde, obviamente, com as manifestações da esquerda comunista, que sempre usou a bandeira vermelha como bandeira oficial, porque nunca tiveram apreço pela soberania, pelo patriotismo, pela bandeira verde e amarela. Eles tentam usar isso de forma oportunista, né, com agora o moto de soberania, mas não estão conseguindo convencer ninguém dessa falácia. Indo para as falas, né, o que eu vou chamar de destaque rapidamente aqui é o Tarcísio realmente subiu o tom. É a primeira vez que eu vejo ele falar o nome do Alexandre de Moraes, associando ele a uma tirania. Isso aí talvez já seja o fenômeno Eduardo Bolsonaro, tirando ele um pouco da zona de conforto, ou ele percebendo que nos bastidores a cabeça do Alexandre de Moraes realmente está cambaleando, né? Porque ele não tinha feito isso até hoje. Pelo contrário, né? Temos que ser realistas. Até ontem, Tarcísio estava com uma postura muito pró-sistema, dizendo que tinha que dialogar com o Alexandre de Moraes. E, de repente, ele está chamando o Alexandre de Moraes de tirano. Então, eu achei música para os meus ouvidos. Eu não quero questionar eventual oportunismo nisso ou não. Eu quero que todo mundo venha para o lado de cá, chamando o Alexandre de Moraes de tirano e pedindo sua cabeça. Então, está de parabéns o Tarcísio pelo discurso. Foi um discurso diferente dos outros até aqui, num tom bem mais acima de decibéis e com coragem de dar nome aos bois, né? Então, parabéns, Tarcísio, um discurso contundente. Michele Bolsonaro fez o discurso do dia, né? Um discurso comovente,
expondo a humilhação que a família tem sofrido, realmente é uma coisa de aquecer o coração das pessoas mais frias, né? Você imaginar que uma filha de 14 anos para ir para a escola precisa passar por um cerco ali policial para ver se o pai está escondido, para fugir para uma embaixada. Quer dizer, é muita humilhação o que a família está vivendo. Um ex-presidente que não cometeu crime algum, que está sendo acusado de um golpe imaginário, num processo eivado de falhas. Tem uma Gazeta do Povo, nossa parceira, tem uma reportagem agora está em destaque lá na sua página, 13 itens que mostram as principais argumentações da defesa, digamos assim, de Bolsonaro, mostrando por que tem que ser anulado esse julgamento. Anulado, né? Se tivéssemos Estado de Direito, se o Brasil fosse um país sério, tinha sido anulado. E por fim, Lacombe, eu quero chamar a atenção hoje, aqui para fechar esse primeiro comentário, do editorial infame, não tem outra palavra, do Estadão. Estadão é um jornal tucano por excelência, então eu gosto sempre de ler, porque é um jornal respeitado por uma certa elite brasileira, né? De isentões ou de gente que fez o L, assinou cartinha pela democracia, odeia Bolsonaro, odeia Trump, mas não odeia tanto Lula, né? Não gosta, mas não odeia tanto. Bom, o editorial do Estadão de hoje diz basicamente o seguinte: estamos vivendo muitos abusos e acabado o julgamento de Bolsonaro, vamos ter que voltar ao normal institucional. O STF vai ter que parar com isso, senão vai virar ditadura. Mas até aqui a gente aceita, porque o alvo é o Bolsonaro. Além de demonstrar um grau de ingenuidade ímpar, né, de inocência perante o que é você conceder um poder absoluto a alguém e depois achar que vai haver uma autocontenção, né? Além disso, mostra a perfídia, a canalice, a cara de pau de quem está aplaudindo algo totalmente indevido, ilícitos, né, ilegalidades, só porque o alvo é o Bolsonaro, que tem uma narrativa de golpismo, que tem que justificar, então, tudo que foi feito de errado até aqui. Esse editorial do Estadão entra para a história como um dos mais infames e que ilustra com perfeição a mentalidade de uma certa elite, que é responsável, que é cúmplice pela situação que está vivendo o Brasil. Não fosse essa elite aplaudindo Alexandre de Moraes e seus cúmplices no STF, porque o alvo é Bolsonaro, não teríamos chegado tão longe assim nos abusos. Lacombe, é um mico total, né, a manifestação da esquerda. Eles não conseguem mais arrastar ninguém, nem estando no governo, nem com mortadela. O Lula, para colocar aquela faixa verde e amarela, deve ter ficado com urticária, porque não é a vestimenta, o figurino preferido dele. Ele tem aparecido em vários eventos com aquela mesma camisa vermelha que usa o Nicolás Maduro, o Xi Jinping e por aí vai. Essa é a laia dele, né? Então não combina o discurso de soberania que ele tem usado de forma oportunista com a realidade, com a crença verdadeira de um vassalo do regime chinês que ele representa, né? Tá rifando o país para a China. E veja, a velha imprensa não falasse dia e noite de Bolsonaro, não ia ter do que falar e o que fazer, a não ser mostrar o desgoverno Lula, porque é uma tragédia esse governo. Está destruindo o Brasil, é um projeto deliberado de gerar miséria, dependência, né? Ninguém mais aqui cai nessa ingenuidade tucana de falar que eles não aprendem com os erros, né? Que eles erram novamente e produzem miséria, né? Eles deliberadamente produzem miséria porque é o projeto de poder e de criar dependência deles, né? E cabe aos brasileiros de bem isso aí, mostrar resiliência, mostrar força. Eu acho que isso é fundamental a gente trazer aqui no dia de hoje, né, no dia da data mais importante, patriota no Brasil, que é a independência, né, porque a República, o aniversário da República merece críticas, mas a independência de 1822, essa merece nosso respeito. E foi um evento histórico importante, né? É preciso estudar um pouco a história do Brasil para entender essas coisas. Então, nós queremos resgatar esse tipo de sentimento. A turma comunista, a turma do Foro de São Paulo, da Internacional Socialista, no fundo, eles odeiam isso. Eles odeiam o fato de que Bolsonaro é o grande responsável, sim, pelo resgate do orgulho patriótico no Brasil. É o orgulho patriótico que ele resgatou, ele ajudou muito nisso. E essa turma não suporta esse tipo de sentimento, porque joga contra as suas maracutais e o seu globalismo do lado tucano e o comunismo do lado petista. Então é disso que se trata, Lacombe. Nós temos aí uma trupe
que tomou de assalto o poder brasileiro, as elites, né, poderosas, mas que não tem povo. Falta o povo nessa equação. E do outro lado, o povo e seus legítimos representantes. Vamos ver quem vai vencer esse embate, sempre com esperança na humanidade.